Vamos para mais uma pré-aula e agora você vai aprender a minha função, né? Agora vocês vão aprender a corrigir redação, porque no papel de aprender a corrigir redação a gente acaba também aprendendo o que é que vai ser cobrado, o que é que o corretor vai olhar. E eu já vou explicar uma coisa para vocês. No processo de correção, a gente vai fazer isso dentro de sala, vocês vão perceber que é algo muito individual, tá? É algo muito pessoal, você pensar, caramba, eu daria tanto, porque o que importa, na verdade, dentro da correção de redação é o que eu considero como normal. Entenda que a gente vai falar aqui sobre as áreas, mas entenda que cada pessoa, cada vivência é uma vivência. Tá? Um professor de escola pública, um professor de universitário, um professor de escola particular, eles vão ter diferenças em relação ao que é perfeito, ao que é abaixo da média, ao que é a média. Poxa, o professor de universitário ele não vai ter a mesma metrificação de média de um professor de escola pública. Então entendam que isso aqui vai ser muito particular, vocês vão perceber isso durante a nossa aula, a gente vai praticar, vai ensinar a corrigir, mas o importante aqui é você saber como o seu corretor vai pensar para que você organize sua redação nesse aspecto. Vamos embora. Para que isso vai me ajudar, Bianca? Qual a importância dessa aula? Primordialmente a efetividade de produção. Você vai produzir com mais qualidade se você entende os seus erros, tá? E, obviamente, entender as diferenças da qualidade e da efetividade, tá? Uma redação qualitativa nem sempre é uma redação efetiva. Uma redação efetiva é aquela redação que não atrapalha o resto da sua prova no primeiro dia, né? E que consegue garantir uma pontuação razoável. Nem sempre o 1000 é o objetivo do aluno. Né? Talvez o 1000 roube tempo da sua prova de linguagens, da sua prova de humanas. Mas um 960 é top. Né? E é isso que a gente vai aprender hoje. Quero também que vocês conheçam a importância dessa avaliação e consigam se autoavaliar durante as produções de redação. Então vamos lá. Como é que funciona a prova? São 5 competências, cada competência tem 5 níveis, cada nível vale 40 pontos. Matematicamente falando, 40 vezes 5 níveis, 200, 200 vezes 5 competências, 1000. Por isso a prova vale 1000. Basicamente, os níveis você precisa decorar, se você decorar você não vai se esquecer. São 5 níveis, 40, 80, 120, 160, 200. Então, quem é a média? Acho que é 120, né? Porque abaixo é 40 e 80 e acima é 80, 160 e 200. Então, 120 é a média. E é isso que você precisa entender. Tá? De antemão, 120 é a média daquela pessoa. A média do professor de universidade, a média do professor de escola pública. Via de regra, ele considera como conhecimento mediano. E, obviamente, é o conhecimento mediano. A maioria desses corretores são professores de escolas públicas, tá? Então a média dos estudantes de escola pública do ensino superior, do ensino médio brasileiro. Ou seja, bem ruim, né? E entenda as competências. Nós temos duas competências gramaticais, que é a C1 e a C4, tá? Essas duas competências é importante que eu tenha noção, que falando da C1, primordialmente, que é essa daqui, é a gramática. Então, poxa, se um aluno erra uma grafia básica, isso não é um erro convencional. Se o aluno erra uma acentuação, isso é um erro bem convencional. Acentuação, pontuação, concordância, são erros simples. Porém, a competência 1 vai avaliar por erro e por área. Né? Se o aluno erra excessivamente a acentuação, caramba, ele errou tanto, mas é só acentuação. Às vezes a gente demonstra para mim qual é a área de defeito ali da norma culta. Enquanto que um aluno que erra uma grafia pode até ser mais despontuado do que um aluno que erra várias acentuações. Porque a grafia de certas palavras é meio óbvia. Às vezes o aluno erra a palavra-chave que está escrita no comando textual. Isso aí é pecaminoso. Uma vez só é desatenção. Mas 2, 3, 4 vezes das palavras-chave do texto, acho que essa pessoa tem uma péssima base gramatical. Isso aqui é de pessoa para pessoa. Objetivos é vocês entenderem. Se você alcançar a perfeição ou errar apenas uma vez por área, você vai tirar 200 pontos. Tá? Outro detalhe importante. Se você rasurar e fizer aquele rabisco que vocês fazem, você, mesmo que tenha uma gramática perfeita, vai perder ponto. Então, evitem rasuras. Essa é a dica aqui. Na competência 2, a gente vai ter a tríade área de conhecimento, tema e estrutura. Basicamente, para a estrutura, o aluno translineia errado, o aluno coloca uma letra maior no começo, uma letra menor no final, porque tinha pouco espaço, eu posso despontuar o quanto eu quiser. Isso é opcional. Em relação à avaliação de fato, a competência 2 é a competência mais importante de avaliação do professor, porque ela avalia um tríade muito importante, né? O tema, a área de conhecimento e a estrutura. Poxa, é a redação inteira. Então, como é que funciona? Se o aluno consegue apresentar o tema e a estrutura em 4 parágrafos, bonitinho, esse aluno é o básico. Esse aluno é o 120.
não organizou em 4 parágrafos, não consegue entender o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, o que é uma conclusão, não consegue estruturar um parágrafo em frases, isso é abaixo do 120, é abaixo da média. E o que é acima da média? Além da estrutura, além dos parágrafos, além das frases, ele consegue associar repertórios. 160 para quando ele consegue fazer isso com algumas imperfeições, não consegue aderir à área de conhecimento ao argumento, área de conhecimento repetida, ou a estrutura é muito pecaminosa, tem área de conhecimento, mas a estrutura está muito ruim, eu posso ir para o 160. E o 200 é o perfeito. Essas são 5 áreas de conhecimento por redação, uma na introdução, 2 no desenvolvimento 1, 2 no desenvolvimento 2, todas bem integralizadas e conversando bastante com a estrutura. A estrutura alinhada, não translineada, de maneira inadequada, uma separação silábica adequada. Tudo isso são competência 2. Vai pausando o que eu estou falando, vai anotando, porque são muitos detalhes que vocês deixam errar. Aqui o ponto mais interessante da competência 2 que eu queria chamar a atenção é, poxa, tu vai errar a estrutura. Tu vai errar a passagem de uma linha para outra, deixa bem próximo à margem, separa silabicamente adequado. Às vezes vocês fazem erros assim, bestas, mas assim, despontuam muito. Então evitem. A competência 3 é a competência da argumentação, mas não existe argumentação se eu não respeito o tema, se eu não tenho uma estrutura ok, se eu não trago área de conhecimento. Então a competência 2 e 3, elas se seguem. Basicamente, a gente vai respeitar a nota da competência 2 e repetir na 3, despontuando se houver algum erro de argumentação. Então, o que é uma argumentação? Na introdução, tese. No desenvolvimento, problema. Na solução, conclusão, né? Então, se por acaso não tem tese nessa introdução, ou não são duas teses, uma falando sobre o D1, a outra falando sobre o D2, se por acaso você colocou um texto meio confuso, se o problema, o que é o problema, Bianca? A terceira frase do desenvolvimento. O desenvolvimento tem que ter 4 frases, a primeira repete a tese. O que é a tese, Bianca? Ainda estou perdido, ainda não sei. É uma perspectiva micro do tema. Se o tema é violência contra a mulher, você pode falar de tudo que você quiser. Mas se você escolher, por exemplo, falar sobre a influência midiática das séries e dos filmes dos anos 70, 80, sobre a referência de gênero feminino e masculino, isso é uma perspectiva de um grande tema, violência contra a mulher. Se você quiser falar sobre a violência psicológica, top. Como é que eu descubro teses, Bianca? Rapidinho, só para eu pegar aqui a dica. 2 opções, tá? Tem a terceira, mas vou falar das 2. Primeira opção e mais clássica, você vai seguir o Gomes-Fizeu, G de governo, O de ONG, M de mídia, I de indivíduo, F de família, E de escola, S de sociedade, E de empresas e U de universidades. Você vai pensar se tem alguma culpa em algum desses agentes sociais. Está faltando a atenção do governo, está tendo influência da mídia, está tendo falta de investimento das ONGs nesses tipos de estratégia. Por acaso a família cria essa estrutura, as escolas educam um pouco, a sociedade. Gente, dá para tirar daí essas 2 teses facinho. Agora, se você é um aluno padrão, já está lá nos 900, não aguenta mais fazer essas teses, negligência governamental, temos outra dica, que é mais difícil, tá? São as variáveis temáticas, é a dica 2. A variável temática é você avaliar se aquele tema atinge da mesma maneira as coisas que variam dentro da sociedade. O que é que varia de mim para você? Idade, porque eu sou uma velha. Gênero, porque eu sou menina e não sei se você é menino ou se você é menina e menina aí não varia, né? Mas, bem, entenderam? Gênero. Questão social, se eu tenho mais dinheiro, se eu tenho menos dinheiro. Questão de escolaridade. Então, por exemplo, será que a violência contra a mulher atinge da mesma maneira mulheres mais jovens e mulheres mais velhas? Será que a violência contra a mulher atinge da mesma maneira pessoas de classe social mais estabilizada e pessoas que vivem em situações socioeconômicas de vulnerabilidade? E aí? Aí é massa, né? Aí é uma tese bem diferente. É mais fácil encontrar um problema mais específico. A terceira opção é você encontrar lá uma joia nos textos motivadores, aí a gente chama de própria definição, né? Você que está definindo aquilo ali pra gente, ou se você passou por uma perspectiva que você queria muito falar na redação, mas com coisas bem formais. Bianca, olha, eu tenho uma amiga que ela sofreu violência do marido e porque a igreja falou que ela não deveria deixar o marido, que é errado se divorciar e tal. Eu queria falar sobre a influência da religião. Top, mas coloca isso de maneira bem formal. Tá? E identifique um problema e uma solução criativa. Isso são teses. Se a tua redação não tem tese, se tu não chega num problema, o que é o problema? Na terceira frase, desenvolvimento, depois de falar da tese, depois de provar com uma área de conhecimento na segunda frase, você vai encontrar a falta de alguma coisa. Gente, presta atenção, se a sua terceira frase não tem a palavra falta de, tem alguma coisa errada. Tá? Se seu desenvolvimento não tem 4 frases, já tá errado. Mas se na terceira frase não tem falta de,
também está errado. Você para aí, olha agora a sua redação, veja se você encontra isso, provavelmente não vai ter. E aí, se você está abaixo dos 900 pontos. E aí, com esse problema, com essa falta de alguma coisa, falta de estratégias de marketing voltada para os streamings, você vai colocar uma série na Netflix para resolver lá na conclusão. Então, como é que eu vou fazer com a C2 e a C3? Pega a nota da C2, repete na C3 e despontua 40 pontos se faltou tese, se faltou problema, se o texto está confuso ou se o problema não é solucionável. Não adianta vir cá resolver a fome no mundo aqui para mim que não tem como fazer não. Por enquanto não está tendo ainda não, tá? Competência 4. A competência 4 é olhômetro. Quando você vai olhar e você vai dizer, eita, tem pouca, tem muita. Muita é o quê? Conectivo. E onde é que entra conectivo? Você vai olhar para o começo da frase, para o começo do parágrafo e para o começo das orações. E aí, o que é que você vai levar dessa aula? Que na sua redação não pode ter frase sem começar com conectivo. Não pode o parágrafo começar sem conectivo. Você vai ver aqui na correção de redação que eu vou fazer com vocês, que é muito visual, é muito notório. Mas, Bianca, tu falou pra mim que na frase que bota área de conhecimento não precisa. Realmente não precisa. Mas você vai arriscar? Eu não arriscaria. Então, vamos embora. Não arrisque, você coloca adequadamente. Na competência 5, você vai ser pontuado, você vai ver que a gente vai parar para corrigir minuciosamente. A parte, acho que talvez o corretor seja mais minucioso na correção. A gente vai avaliar os 5 elementos. A gente, que é quem vai fazer alguma coisa, a ação, que é o que vai ser feito, o detalhamento, que é uma informação a mais normalmente sobre o agente, o efeito e o meio modo. Beleza? Detalhe, eu posso tirar pontos se houver alguns detalhes. A C5, a conclusão, é o final da redação. Bem que eu achei que essa solução é impossível, não tem concretude. A pessoa colocou projetos e não especificou o projeto e não falou. Faltou concretude, você pode despontuar de 40 a mais pontos, se você invalidar a ação, por exemplo. Bem que eu achei que não tem ação, então ação nula. Eu achei que não tem agente, ela botou, você precisa mudar a sociedade. Isso não é um agente, perfeito. Concordo com você, porque não é como fiz eu. Tira esse agente e agente nulo, tá? Posso despontuar também se eu achei que a solução não está resolvendo os problemas do desenvolvimento, sem problemas. Beleza? Gente, vamos corrigir aqui essa redaçãozinha rapidinha, tá? Primeira coisa que você vai fazer na redação é dar uma olhadinha, uma checadinha na estrutura. Veja que essa introdução está maior do que o nosso desenvolvimento 1. Já não gostei, já não bateu com a estrutura, porque a redação é dissertativa argumentativa. Então, esse aluno já perdeu ponto na C2. Já ficamos aí com um sequinho na C2. Vamos ler a estrutura. Primeira coisa que o corretor vai olhar na sua redação é se a introdução tem 3 linhas, o desenvolvimento tem 4 linhas, frases. O desenvolvimento tem 4 frases e a conclusão tem 3. Só olhando aqui de cara, gente, raramente a gente lê a redação como um todo, tá? Embora seja certo, mas a gente não faz isso. Lá na introdução, ó, tem uma frase, para aqui nesse sentido, 2 frases, 3 frases, bateu. A primeira frase começa com área de conhecimento? Sim. A segunda frase vai trazer o tema, nesse sentido a narrativa foca na trajetória de Winston, conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através da ótica. Não entendi qual é o tema. Não gostei, talvez já não bateu. Lembrar, a primeira frase era de conhecimento, segunda frase o tema, a terceira frase a tese. Vamos ler a terceira frase, fora da ficção, é fato que a realidade é apresentada por Orwell, ele falou aí do livro, né? Nem li porque não tô a fim de ler. Pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram... Olha aí, jogou o tema pra gente, ó. Algoritmos e sistemas da inteligência artificial do mundo cibernético. Então, colocou aí pra gente essa escancarada. E disse que isso corrobora para a restrição de informações disponíveis. Ó, então, vamos lá. Tese clássica, tá? Essa aqui tá mais complexa, mas assim, tá o tema. Tenho agora a ideia do D1... conectivo aditivo E, né? Olha aqui o nosso conectivo aditivo E. Agora vamos para a ideia do D2, vamos dar a cozinha, colocar um rostinho aqui para vocês. A influência comportamental do público. Perfeito. Eu tenho aqui, então, os dois problemas. Eu vou pular o desenvolvimento 1, vamos ler direto o desenvolvimento 2. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam alguns detalhes dessa redação e percebam que a gente muitas vezes vai focar mais na conclusão do que qualquer coisa. Tá bom? Então vamos lá. Primordialmente, vejam como é interessante que a gente vai sempre, ó, escancarado, ó, conectivo. Então, ó, aqui, ó, conectivo. É muito fácil achar, só olhando por cima, em especial os conectivos de começo de frase, porque eles chegam com letra maiúscula, então é mais visual, né? Ó, esse desenvolvimento aqui já não tem 3 frases. Temos 1, 2, 3, que eu circulei 3 conectivos. Então, embora conectivos esteja bem, a estrutura não tá ok, né? Já não gostei. Aí, vamos lá.
Por conseguinte, presenciam-se um forte poder da influência de algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Então, esse é o que é o tema e a tese dele que ele tinha falado com sinônimos, né? Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido por ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Traduzindo, ele está falando do movimento manada, tá bom? Então, ele trouxe pra gente a tese dele é movimento manada. Vamos ler o resto. Segunda frase do desenvolvimento é a área de conhecimento. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base nas estatísticas e restringia as possibilidades apenas para as que as máquinas indicavam, né? Tornando o usuário passivo na escolha. Então, trouxe uma área de conhecimento para comprovar o que ele falou, essa questão desse movimento manada e também a construção de uma bolha social, né, que eu achei interessante que essa área de conhecimento trouxe pra gente. Ele explicou alguma coisa? Não, porque a segunda frase não é para explicar. A frase de área de conhecimento, que você pode colocar uma série, um filme, um livro, uma música no desenvolvimento, não é para ser explicada. É para você jogar a área de conhecimento comprovando o que foi falado lá na tese, tá? E seguir com a sua com a sua demanda social. Tá bom? Vamos ler agora a terceira frase, já sabendo que não tem uma quarta. Qual é a função da terceira frase? O problema. E qual é a função da quarta? O culpado. Tá? É possível juntar esses dois? É possível, claro que é possível. Mas vamos ver se ele vai conseguir fazer, porque tem pouco espaço aí, né? Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt. Trouxe nossa segunda área de conhecimento. Eu falei para você, duas áreas de conhecimento. Uma junto à tese e a outra junto ao culpado. Ele está falando sobre a indústria cultural. A indústria cultural é um conhecimento da Escola de Frankfurt que eu trouxe para vocês lá na área de conhecimento para todas as redações. E que nele explica para gente que basicamente não existe nada produzido culturalmente. Hoje é tudo para ser comprado, né? E aí ele trouxe... provavelmente, isso aqui é uma área de conhecimento normalmente relacionada à mídia, tá? Normalmente a culpa aqui é da mídia, porque torna os meios culturais muito mais uma coisa a ser consumida do que cultura. Tipo assim, as músicas que você ouve, as pessoas pensaram nisso romanticamente, se expressaram, ou só fizeram isso pra vender? Você sabe que é só pra vender. A gente chama isso de indústria cultural. A cultura, o produto cultural, a expressão social, a expressão do indivíduo se torna um produto e é industrializado. Então ele colocou a culpa na mídia. Mas você entendeu qual é o problema? Vamos continuar lendo. Produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e facilmente atingível. Gente, você está falando aqui do conceito da globalização, né? O conceito da globalização é esse. As pessoas não vão ter opções porque eu vou tornar o gosto delas homogêneo e isso é mais fácil de vender. Mas vamos lá. Tem como solucionar isso aqui? Claro que não. Tá? Então, assim, não tem como essa solução aqui ficar boa. Não tem como. Vamos ver a conclusão. A conclusão é uma estrutura que tem 3 frases, normalmente, retomada de tese, solução e conclusão de redação. Na retomada de tese, a gente fala um pouquinho sobre as teses, ou retoma quem vai... Eu posso retomar tanto os agentes que vão solucionar, quanto as teses, quanto as áreas de conhecimento que eu trouxe. É basicamente uma frase para fazer uma retomada da redação como um todo. Ele começou com, portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Beleza, ele citou o Estado, vai ser o agente dele, é uma retomada de tese, foi curta porque tem pouco espaço, afinal aquela introdução estava gigantesca. E vamos lá. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, esse para é característica de quê? De efeito. Né? Então vamos aqui, esse é o nosso efeito. Ou seja, o que é o efeito? É o objetivo para com a ação. Ele objetiva conscientizar a população. E aí ele coloca que urge que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que existia, não existe mais, tá? Hoje é só ME, Ministério da Educação. Aí ele colocou o nosso agente. Crie. Vamos lá, crie. Olha, começou essa vírgulazinha, pula essa vírgulazinha. Essa vírgulazinha é informação a mais, é uma post. Depois a gente lê ela. Crie, termina a vírgulazinha. Campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos das inteligências nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação. Gente, brinda meu coração, meu amor. Vocês acham que isso aqui é uma solução? Não sei se eu daria não, porque campanhas, não explicou a campanha e tal, mas é uma solução merda, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Bem, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro que a ele é submetido. Isso aqui, vocês não perceberam? E você pode dizer que isso aqui é um meio modo. Ou você pode dizer que isso aqui é um detalhamento de ação. Não gosto. Mas, né, ele fez, eu identifiquei, né, mas normalmente o corretor talvez não identificasse e achasse que isso aqui é mais ação. Por isso que a gente não faz detalhamento de ação, a gente faz detalhamento de agente, que é mais visível, né? E aqui ele tinha trazido, por meio de verbas governamentais. Se vocês colocarem por meio de verbas governamentais, olharem pra minha cara e achar que isso aqui é meio modo, eu dou um confisco na cabeça de vocês.
Não coloca esse meio modo, né? Gente, olha que solução bosta. E percebam que eu, como corretora, é a parte que eu mais presto atenção. É a parte que eu mais preciso focar. Por isso que eu falo para vocês utilizarem soluções criativas, né? E aí termina, somente assim será possível combater a passividade de muitos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha. Enrolou, porque não tinha uma segunda solução. Por quê? Porque o D2, que tem que ser o melhor desenvolvimento que a gente leu, não teve problema. Isso aqui é a solução do D1. Vocês podem ler depois a posteriori. Mas isso aqui é a solução do D1. E D2 não tem solução, porque ele não trouxe um problema. Isso aqui é a redação tá 1000. Essa porcaria aí. Por que tirou 1000, Bianca? Pense comigo. Citação de George Orwell, 1984, para um corretor que ama linguagem. Esse detalhe é uma redação antiga, né? Uma redação de 2018. Gente, percebam que aprendendo assim, vocês vão entender um pouco melhor a estrutura. E eu preciso que, terminando essa videoaula, vocês vão agora corrigir essa redação aqui. Essa é a correção 2, redação 02 de 2020. Quero que vocês tragam uma nota de vocês sugerida. Vai corrigir essas duas dentro de sala juntos, tá? Vou deixar o slide para vocês. E essa aqui a gente vai corrigir em sala também. Beleza, essa foi a aula de vocês, espero ter ajudado, espero ter elencado, anotem tudo que eu falei, principalmente você que está abaixo dos 900 pontos ainda, porque é basicamente a dificuldade de estrutura, vai melhorar, beleza? Beijão, tchau, tchau.